Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, chegamos à nossa 11ª aula. E esta semana eu irei abordar sobre as bases do despertar da arte grega. Mas antes, eu preciso lembrar a vocês da importância de vocês continuarem a estudar com atenção e dedicação os conteúdos que são disponibilizados para vocês na nossa apostila na unidade 2, capítulo 2. Então, voltando para falarmos sobre as bases do despertar da arte grega, o ritmo das transformações da arte grega ao longo dos tempos, né, de tantos séculos, né, entre século 8 a século 2 antes de Cristo, espalhada por tantas regiões e em contato com civilizações e outras culturas distintas, foi muito diversos, né? Ou seja, foi muito diversificado como legado daquela civilização. Destaca-se a mudança de perspectiva na representação das formas artísticas gregas, de uma arte mais rígida e esquemática para aquela que busca uma inspiração na postura naturalista de representar as coisas. Podemos afirmar que a dimensão humana substituiu a dimensão divina, e isso se traduziu muito claramente na busca da simplicidade e da harmonia em todas as composições da arte grega. Ainda que os propósitos religiosos continuassem a orientar grande parte dessa produção artística, isso fez uma grande diferença para o universo artístico grego, né? Para a arquitetura e também para aquelas civilizações, pois já não veremos construções e monumentos colossais, ainda que muitos templos sejam imponentes. Podemos dizer que os gregos passaram a se orientar pelo olhar, para elaborar as formas artísticas, buscando fazer com que as imagens parecessem mais vivas, numa representação direta da realidade. Ou seja, os artistas gregos, quando representavam essas imagens, eles eram de uma fiel representação que parecia que elas tinham vida própria, certo? O início, portanto, das artes pictóricas grega, contrastando com o mármore branco, as estátuas vivamente coloridas e a decoração mural dos edifícios públicos transformavam os templos os templos em recintos de grande esplendor. Esse esplendor é visível nos objetos do dia a dia, como louças, placas de madeira, pedra ou metal, tecidos e tapeçarias. Elas eram enriquecidos por imagens
pictóricas. Os vasos de cerâmicas estruturais, né, constituíam importante fonte de referência para os estudos da iconografia da arte grega antiga. Em pequenas e irregulares superfícies, nelas eram representados fatos religiosos ou mitológicos, histórias legendárias e épicas, bem como cenas da vida e dos costumes gregos. Os exemplares mais antigos de vasos gregos datam de cerca de 900 a 700 anos antes de Cristo. Pertencem ao chamado período geométrico. São vasos de variados formatos e tamanhos, geralmente destinados a guardar vinhos e azeites, com decoração zoomorfa, posteriormente acrescida de figuras humanas sobre o fundo geométrico. Além dessa arte pictórica que inclui os vasos, nós vamos encontrar também uma arte vótica, que vai estar entre as cidades de Corinto e Atenas, que foram as cidades que mais produziram pinturas sobre painéis de diversos materiais. Estas placas vóticas continham aproximadamente, elas foram criadas há cerca de 540 anos antes de Cristo. A maioria delas são placas de madeiras policromada. Algumas delas se encontram no Museu Nacional de Atenas e mostra algumas práticas, né? Alguns praticantes devotos aproximando-se de um altar. É possível se notar as inscrições pintadas nestas placas vóticas, que trazem os nomes dos praticantes e também do artesão que a confeccionou. A presença de assinaturas nas obras de arte é uma questão complexa na arte antiga grega, aparecendo de forma permanente. Elas vão aparecer de forma permanente nessas arte grega, nessas pinturas gregas. Meus queridos, antes de finalizar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês um pouquinho, né, dos vasos gregos. Desses vasos que fazem parte dessa arte da iconografia pictórica da arte grega. Observem aqui esse tipo de vaso mais simples. E mais aqui abaixo nós temos um vaso que traz uma cena, né? É uma representação de figura humana. E aqui outra representação, tá? Dos vasos. Provavelmente esses vasos, eles eram utilizados para armazenar vinhos e azeites, né?
Essa seria provavelmente a função para esses vasos, para armazenar líquidos. E aqui nós podemos ver uma placa vótica em madeira que se encontra no Museu Nacional de Atenas. Nela é possível também se perceber as inscrições com o nome, inclusive, do artesão que a criou. E ela data cerca de 540 anos antes de Cristo. É uma placa vótica em madeira policromada. Meus queridos, eu espero que esse vídeo possa ser útil na hora de vocês responderem o seu exercício. Lembrando que é necessário que vocês continuem a estudar com atenção e dedicação os conteúdos disponibilizados para vocês na unidade 2, capítulo 2 da nossa apostila. Fiquem com Deus e lavem bem as mãos com água e sabão. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.